Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos aqui com mais um Ineditados pela UniFM 107.9 e hoje o nosso convidado é o professor Dr. Daniel Arruda Coronel, atual pró-reitor de gestão de pessoas aqui da UFSM e o nosso anterior diretor da nossa editora, e é graduado em Ciências Econômicas aqui pela UFSM, depois mestrado em Agronegócios, doutorado em Viçosa. Então, percorreu bastantes caminhos aí, não é, professor? Seja muito bem-vindo, uma honra estar aqui com a tua presença aqui conosco. Bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica, uma satisfação participar do programa. Estou à disposição para conversar um pouco com vocês, te agradeço de antemão o convite. Então, vamos começar do começo. Né? Conversávamos esses dias lá na editora sobre colégio, sobre infância. Como é que tu te reconheceu? Teve influência dos pais, talvez da profissão dos pais? Como é que apareceu essa visão de uma economia, de um sistema, na primeira vez na tua vida, que tu olhou como uma memória mais antiga, dizendo, poxa vida, isso aqui me interessa de um jeito diferente? A minha história, Jéssica, começa em formação escolar aos 5 anos, quando eu entrei na Escola Estadual de Primeiro Grau Cícero Barreto. Uhum. Fiz o primeiro grau lá, comecei com 5 anos. Foi um período muito interessante, porque era muito jovem, alguns professores achavam que eu não ia dar conta, muito jovem, não vai reprovar ali na primeira série, 5 anos na primeira série, deveria brincar um pouco mais. E eu, um dia, me lembro até hoje dessa cena, era criança e disse para o meu pai que eu não gostava, não queria mais andar com aquele avental do jardim da infância, que era no formato de um papagaio, assim, e disse que não queria mais, um pato, perdão, não queria mais usar aquilo. E queria ir para a primeira série, queria saber ler e escrever. Deixa eu fazer uma pergunta, um xadrezinho de vermelho e branco. Um xadrezinho de vermelho e branco. Eu estudei lá também. Exatamente. O patinho. Um xadrezinho de vermelho e branco. E daí um dia eu chorei lá e disse que eu não queria mais. E o pai disse assim, não, deixa que ele rode então na primeira série. Mas até hoje eu fico esperando rodar o que na primeira série. Sim. Porque depois nunca reprovei, fiz graduação, mestrado, doutorado, terminei, nunca reprovei. E assim começou a minha trajetória. Eu sempre digo que eu fui alfabetizado por uma professora, no Eli Trindade Marciano. Era extremamente uma professora com P maiúsculo, que tem uma cena até hoje que sempre que me pergunta da onde veio o gosto por estudo, senso de responsabilidade. Eu sempre conto um fato que aconteceu comigo. Eu tinha 5 anos e um dia eu fiz errado a lição. E nessa escola, Cícero Barreto, os intervalos para a criança eram 20, 25 minutos. E daí um dia eu estou saindo para o intervalo e ela chegou e disse, não, tu vai ficar aqui. Não, quero brincar. Não, tu vai ficar aqui sentado comigo, fazendo o quê? Nós vamos fazer essa lição que tu fez errado. E daí eu comecei a chorar e ela disse, por que tu está chorando? Por que tu está chorando? Tu te maltratando? Não, eu quero brincar. Não, tu vai fazer isso, tu vai aprender a fazer certo isso aí. É um senso de prioridade. Um senso de prioridade. Daí, a partir disso é que comecei a estudar uma frase que sempre me marcou a infância, era uma frase que meu pai dizia o seguinte, Daniel, tu tem que ganhar muito dinheiro, meu filho. Por quê, pai? Porque tu não sabe trocar uma lâmpada, tu não sabe cortar uma grama. Ou seja, tu só tem 2 alternativas, ganhar bem para poder fazer isso aí, ou aprender. Como tu não gosta de colocar a mão para cortar uma grama, trocar uma lâmpada, tu vai ter que ganhar muito bem para poder fazer isso. Melhor pensar na economia desde cedo. E daí foi essa frase que hoje poderia ser já
frase forte me motivou um pouco a cada vez mais estudar. Ou seja, eu sei que eu não, e sinceramente digo isso, a única coisa que eu sei fazer por exemplo, trocar uma lâmpada, não sei trocar uma tomada, não sei trocar uma resistência de um chuveiro. Enfim, várias dessas atividades que, digamos assim, que é oriundas à questão masculina, eu não sei fazer. Então, eu acho que eu aprendi, pelo menos eu posso pagar alguém para fazer isso aí hoje. Eu acho legal, acho interessante assim, destacar que, né, dando uma olhada no teu currículo antes, tem muitos trajetos marcados por uma atuação bem intensa em órgãos, né? Órgãos do governo, conselhos fiscais, organizações públicas. Então, é perceptível também essa tua aproximação, né? Esse envolvimento com outras atividades gestoras, né? Para além daqui da UFSM também. Eu sempre participei assim de atividades desde quando era criança, fui de Grêmio Estudantil, um olhar para o social, assim, né? Um olhar para o social, depois no Silom. E uma coisa que me marcou, e com o tempo foi melhorando, é a capacidade de dialogar e de ouvir as pessoas. Então, já participei de vários órgãos. Se me perguntar, qual tu mais gostou? Cada um é uma experiência nova. Todos esses órgãos, essas atividades, sempre têm uma experiência. E voltando um pouquinho aqui para a trajetória acadêmica, a tua graduação foi aqui em Santa Maria, né? Depois, a tua ida para o mestrado em agronegócios na URGS. Isso. Como é que foi essa decisão por seguir um mestrado, por continuar, né, investir numa carreira acadêmica? Eu sempre digo que eu tive na vida na vida acadêmica, 3 grandes professores que me marcaram. Na graduação foi o professor Adair da Silva Ilha, professor aposentado do Departamento de Economia, que me incentivou desde o meu 3º semestre a iniciar na pesquisa. Fui bolsista do PIBIC. Para vocês terem uma ideia, abrindo um parênteses, eu me formei em 2005 e eu fui bolsista de 2002 a 2005. A bolsa era R$250, Jéssica. Hoje é 400. Absurdo como estão defasando. Com R$250 há 20 anos, tu conseguia se manter, atender várias necessidades. Daí ele me deu o primeiro toque, a importância da vida acadêmica. Daí, no doutorado, tive 2 professores que marcaram a minha trajetória. A professora Fátima Marília Andrade de Carvalho, que foi minha coorientadora no mestrado, e no doutorado ela começou a me ensinar, e o professor José Maria Alves da Silva, que foi meu professor de macroeconomia, e me deu os primeiros passos para que uma coisa que eu acho que a economia é uma ciência política, é uma ciência social. Então, o economista tem que saber muito história, tem que saber muito método quantitativo, mas se ele não souber, isso é uma questão interessante, o economista que não sabe história, ele vai se tornar um economista fracassado. Por quê? Porque ele não sabe ligar só as coisas, os acontecimentos, vários efeitos que estão acontecendo hoje. Se você pegar um determinado momento histórico, as mesmas razões, as mesmas variáveis políticas explicam isso aí. Ciclos, né? Exatamente. Por exemplo, o governo Bolsonaro. O Bolsonaro é um outsider da política, é verdade, mas já aconteceu isso aqui no Brasil? Claro, é só voltar no tempo. Jânio Quadros foi eleito com a mesma plataforma do Bolsonaro e acabou melancolicamente. Depois foi o Collor, que entrou na mesma linha. Então você mostra que essas pessoas se apropriaram em determinados momentos da história de um sentimento que se tinha de raiva ao tradicional, de raiva a alguns costumes, com ênfase no moralismo exacerbado, ênfase na família, e acabou levando a governos que não corroboraram para um projeto estratégico de desenvolvimento. O caso do Bolsonaro, o caso do Jânio Quadros e o caso do Collor. Eu preciso fazer um parênteses aqui. A minha mãe,
que era professora de história lá no Cícero Barreto, costumava lhe elogiar muito, corrigindo as suas provas em casa. Então, faço aqui a deferência, e é bem história. A tua mãe foi minha professora há uns 4 anos, professora Marilise, e tenho boas recordações dela pelo seguinte: tem muita gente que detesta história porque tenho que lembrar datas. Ela tinha uma professora de primeiro grau e ela sempre dizia assim: não importa, não tem que saber data, tu tem que saber explicar o fato. Por exemplo, um assunto que eu aprendi com ela: Revolução Farroupilha. Não precisa saber quando começou a Revolução Farroupilha, quando terminou, mas por que se organizou. Foi uma questão que ela dava, uma questão política. A Revolução Farroupilha foi, tu vê, no primeiro grau já tinha essa visão. A Revolução Farroupilha foi uma revolução financeira. Quem patrocinou ela foi os estanceiros gaúchos. Não tinha um aspecto social como a Balaiada, Sabinada, outras revoluções que defendiam o fim da escravidão. A Revolução Farroupilha era uma revolução que o foco era, porque se continuou, porque devido aos altos impostos que a coroa colocava. Era financista, né? Ao charque gaúcho, não tinha nenhuma mudança social. Então, se você na época me perguntasse quando começou a Revolução Farroupilha, eu não tinha nem ideia, mas sabia o fato em si. E eu acho que isso foi uma maneira de, quando você pegar um estudante, você tem que saber o estudante tem que gostar, assim, tentar entender o fato social, tentar compreender, não pensar em datas. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá com ela no primeiro grau e procuro sempre, professor de economia brasileira, mostrar o fato em si, que lições a gente pode tirar do fato. São contextos para a gente, na medida do possível, fazer essa leitura de mundo e em alguma, talvez não sei se precaver, mas antever, ou minimamente tentar evitar os erros do passado, né? Exatamente. Observar, por exemplo, através da história, do método histórico, você observar que determinados fatores, que determinadas questões que hoje são colocadas à prova, já aconteceram em determinados momentos da história. Muito bem, vamos então falar um pouquinho. O teu mestrado foi em agronegócios. Como é que se aproximou com esse tema? Bom, como é que foi? Eu gostava sempre muito na graduação da questão agrícola. E daí, na época, eu fiz mestrado aqui em Santa Maria, no MILA, mestrado em estudos latino-americanos, né? Exatamente, latino-americano. Fiz a seleção, foi aprovado na estatística e tinha sido aprovado em primeiro lugar na URGS, 22 anos. É a realidade jovem até para fazer o mestrado. Uhum. E daí, como tinha sido aprovado com bolsa, e fui me aventurar nessa experiência. Foi 2 anos assim muito interessantes. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: procurem, não é como regra, fazer a graduação, o mestrado, o doutorado em lugares diferentes. Por quê? Para ter uma ideia de outras pessoas conviver. O fato de morar em Porto Alegre, o fato de conhecer, estar numa capital, conhecer outros colegas, foi muito interessante, me abriu muito a mente, deu contatos profissionais. Enfim, foi uma época muito, muito interessante. Fiz o mestrado de 2006 a 2008. Sim, e nesse mesmo pensamento, depois Viçosa, né? Minas Gerais, dá uma ampliada um pouco mais adiante na geografia. Essa aí foi uma questão extremamente interessante. Por como é que foi cair em Viçosa. Eu tinha... Viçosa é uma cidade de 60 mil habitantes, a população fixa é 30 mil, mas devido ao período de aula é 60 mil. Tem uma característica muito semelhante a Santa Maria, tudo gira em torno da universidade. E eu fui para lá porque eu queria estudar métodos quantitativos aplicados ao setor agrícola. Quando eu cheguei lá, o meu orientador me fez a primeira pergunta, ele chegou e me disse o seguinte: tu já tem algum vínculo empregatício? Não. Ah, tu não tem vínculo empregatício, não. Tu tem ligação, tua família é de produtor rural? Não. Então, eu vou te dizer o seguinte: tu vai trabalhar qualquer coisa que tu quiser comigo, menos agricultura. Por quê? Porque, professor? Mas eu vim aqui para estudar agricultura.
Se tu já fosse empregado em órgão, e tu trabalhou em agricultura, seria realmente fantástico para ti, mas tu tem que saber novas coisas. Ou seja, trabalhar o que tu quiser, que não seja agricultura. E eu acho... Imagina, e era a área dele, eu suponho. Era a área então dele. Ele te deu essa liberdade para ampliar o teu leque. Para mim, né? Exatamente. Ele dizia o seguinte: tu tem que saber aprender novas coisas e não ficar só na agricultura. Então o senhor me dá uma... Tem que colocar... Então o senhor me dá alguma ideia, alguma coisa. Trabalha com a indústria. E daí o que surgiu? Daí que foi uma questão... Veja que como as coisas muitas vezes se interlaçam. Em 2010, quando o Lula acabou o governo dele, ele estava ele acabou o governo com mais de 80% de popularidade. E foi criado em 2008 uma política para o setor industrial. E daí ele sugeriu, avalie essa política industrial do Lula. Só que daí, estudando ela, eu comecei a surgir um tema, aprendi uma coisa que não era o foco da minha tese, e ficou minha pesquisa que é desde 2010, portanto 13 anos eu estudo, que é a desindustrialização, entendido como a perda de participação do PIB no setor industrial. A partir disso, eu comecei todas as minhas pesquisas, minhas orientações, o foco, se me perguntou, qual é o teu tema de pesquisa? Desindustrialização. Por que o setor industrial no Brasil vem perdendo participação? Uma das causas é essa ideia que abrir o mercado resolve. Isso é uma falácia. Todos os países que são desenvolvidos são extremamente protecionistas. E como é que tu vai te representar? Se tu está dependendo cada vez mais de agentes externos, como é que tu vai te abrir mais para isso? Exatamente. Vai ser engolido. Né? Exatamente. Aí tu falou a lógica. O Brasil, se a economia brasileira se abrir mais, o Brasil vai ser engolido. Ou seja, se nós seguíssemos a cartilha, por exemplo, do Paulo Guedes, que foi ministro da Fazenda, da Economia do governo anterior, abrir a economia, menos Estado, o setor industrial brasileiro ia ser dizimado. Nós íamos ver o desemprego em patamares estratosféricos, muito mais do que 15 milhões de desempregados como nós temos hoje. E, bom, voltando então, né, a gente fica um pouco, às vezes, estarrecido com algumas constatações, porque, assim, eu sou leiga no assunto, né, mas existem algumas coisas que a gente, em alguma medida, suspeita, vê os noticiários e tal, mas com estudos acadêmicos a esse respeito, né, a gente ganha uma outra dimensão sobre o nosso dia a dia, né, o nosso olhar também sobre as nossas práticas econômicas, né, do dia a dia. Uma coisa que eu vejo assim, já se me perguntasse hoje, qual o grande problema das famílias brasileiras? E aí é uma questão que as escolas de ensino médio, fundamental deveriam pensar. O grande problema hoje das famílias brasileiras é o endividamento. Mais de 70% das famílias brasileiras estão endividados. Ou seja, isso aí, por que acontece o endividamento das famílias? Muitas vezes é por falta, lá no ensino fundamental, a escola dar para as crianças algumas noções de finanças pessoais. Ou seja, se eu ganho R$100, eu não tenho que gastar 150. Eu tenho que gastar, para não ficar endividado, até 70% do que eu ganho, por exemplo. Ter uma reserva de emergência. Ou seja, parece básico isso, mas não é. Uma caderneta resolve, né? Exatamente, uma caderneta resolve. Você colocar numa planilha, os seus gastos, você não quer uma planilha, coloca no papel os seus gastos. Então. Bom, vamos voltar. Então, agora a gente está mais ou menos ali por 2010. Como é que se deu, então, a tua aproximação? Voltou, acredito, aqui ao término do doutorado, voltou aqui para Santa Maria, né, suponho, e fez o concurso, então entrou na UFSM em 2011. Como é que se coloca esse professor Daniel, que assume o cargo, de fato? Assim? Eu sempre digo que na vida a gente tem que ter um pouco de sorte também, por mais competência que você tenha. Em 2010 foi um ano interessante, pelo seguinte motivo. Em 2010, em março de 2010, eu apresento meu projeto para uma banca, foi aprovado. Daí, em abril, abre um concurso para professor em economia, que exigia doutorado
em economia aplicada. Vou fazer. Daí eu fiz fiz a qualificação do doutorado, Qualify, em maio, fui aprovado, e o concurso era em junho. Eu estudei ali 10 dias para o concurso, me dediquei ao concurso e fui aprovado. E daí o concurso, como era ano eleitoral, eu sabia, olha, tu vai ser chamado só a partir de janeiro de 2011. A partir de janeiro de 2011, você pode ser chamado. E deu sorte, assim que terminei a minha tese, em 2010, daí entrei na UFSM, no dia 2 de fevereiro de 2011. Completou 12 anos e daí as oportunidades, os desafios foram aparecendo. A tua gestão junto de coordenação, teu ingresso numa pós-graduação também, montar e gerenciar grupo de pesquisa, os professores que foram teus colegas, que estavam sendo teus colegas, alguns, imagino eu, que tinham te dado aula, como é que tu te encontrou nesse espaço? Assim, eu entrei na pós-graduação em 2011, já em julho de 2011 já estava dando aula na pós-graduação, na administração e no mestrado em gestão de organizações públicas. Daí em 2011 eu fui convidado por uma colega minha de departamento para ser vice dela. Daí assumi meu primeiro cargo na universidade, coordenador substituto do curso de administração. Fiquei 1 ano e pouco no cargo. Daí, com esse tempo, fui consolidando o grupo de pesquisa. E em 2013, nós tivemos uma eleição para reitor. Trabalhei desde o começo, desde a elaboração do projeto da chapa que ganhou a eleição. E fui convidado pela reitoria da época a assumir o cargo de diretor da editora. Daí, assim, esse eu considero, digamos, foi um grande desafio. Por que um grande desafio? A editora, na época, o antecessor era o saudoso professor Honório, tinha ficado bastante tempo na editora, ele ficou 12 anos. Uhum. Então, a editora tinha três pessoas quando eu assumi. Zélide, Maristela, a Maristela e a Daiane. A Zélide era responsável pelo administrativo, a Maristela fazia a correção de português e a Daiane era responsável pela livraria. Essas 3 pessoas sempre faziam a deferência junto com o professor Honório, que deram as bases para a editora. Uhum. Então, depois que nós assumimos, nós fomos aos poucos recompondo a equipe da editora, no sentido de buscar. A primeira questão que nós buscamos foi um diagramador, que não tinha na editora. Então, nós conseguimos um diagramador e um técnico em artes gráficas. Entrou o Gilberto e o Gustavo. Uhum. Depois disso, a Maristela estava para se aposentar. Antes da Maristela, abriu um concurso que foi aprovado a Xane, que era servidora da editora pela fundação. Daí nós alocamos ela. Quando eu vim para a editora, eu já chamei junto comigo a Denise e a Marta Gasparetto, que ainda estão na editora. Daí, como a Maristela se aposentou, vem junto o Maico. E depois, mais adiante, a gente acaba trazendo para a editora a Tagiane. E, por último, entrou o Fabiano, que depois acabou saindo. Foi uma redistribuição para a Unipampa, e daí entrou a Patrícia Momoli. Então, a Zélide posteriormente saiu, pediu licença e interesse. Então, esse grupo a gente conseguiu trabalhar, foram 8 anos extremamente importantes, de várias ações que a gente conseguiu desenvolver. Eu como a caçula integrante da editora, né, entrei no ano passado, eu fiquei positivamente
impressionada, né, com a organização, com o envolvimento das pessoas, com a dedicação. Realmente é uma equipe muito focada, muito envolvida e que trabalha muito com um olhar para o mercado. Eu acho que isso é um grande diferencial da editora, que, embora nós sejamos uma unidade dentro de uma universidade federal, a gente precisa estar em constante passo junto do mercado, porque as nossas distribuidoras, né, as distribuidoras que distribuem o material que a gente produz, os temas precisam estar muito atualizados, os formatos daquilo que a gente vai distribuir. Tivemos um programa aqui recentemente falando sobre as tendências de mercado, seja formato e-book, seja os audiobooks. Quer dizer, nós não podemos ficar parados, embora às vezes um ritmo de pesquisa faça com que a gente se acostume a ter um passo talvez um pouco mais lento, porque tudo precisa ser muito bem testado, muito bem avaliado antes. E eu percebo que ali na editora a gente sempre tenta se adiantar para poder, vamos usando uma expressão assim, surfar a onda da tendência, porque depois que a tendência já passou, também não adianta chega depois de todo mundo, né? Uma coisa que eu sempre reconheço é a capacidade de trabalho da equipe da editora. Sem exceção, sem nenhuma exceção, todos e todas as servidores são extremamente capacitados. E eu tive a humildade de aprender muito, principalmente com a Zélide e com a Daiane. Uma questão que eu aprendi com elas é o seguinte: uma editora universitária, ela não visa o lucro, mas ela tem que ser autossustentável. Por exemplo, o orçamento médio da editora universitária, da editora da UFSM, é em torno de R$150 mil. Com R$150 mil, se você pegar R$150 mil, você acaba fazendo em torno, mais ou menos, de 10, 12 livros impressos. Então, isso era um problema que a gente sempre tinha. Chegava um livro lá, muito bom, fantástico, mas não tinha venda. O que a gente vai dizer? Não tinha venda. Tinha livros que eu cheguei lá, e tu conhece bem essa realidade hoje, que a gente, quando eu cheguei lá na editora, vendeu 3 exemplares. E isso é uma questão que o pessoal muitas vezes reclamava. Uma editora universitária, ela tem que fazer uma tiragem mínima de 300 a 500 exemplares. Não tem como tu fazer menos, senão o custo unitário dispara. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai resolver isso com os e-books. Ou seja, aquele livro que tem qualidade, é interessante, mas não tem por exemplo, mas não tem uma alta demanda, ele pode ser publicado em e-book. Mas se aquele livro ele tem uma demanda, ele pode ser até um livro que atrai pessoas, ele pode ser publicado no formato impresso. Então, isso foi uma questão que eu aprendi muito com o pessoal. Porque se eu invisto, Jéssica, num livro e ele não vende, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir, eu não tenho recursos para reinvestir na editora. E a editora precisa todo ano de quê? De softwares, de equipamentos eletrônicos, licenças, várias outras coisas. Então, essa é uma decisão que o gestor vai ter que fazer. Ou seja, qual é o livro que vende? Não é comércio o objetivo, mas eu tenho que saber o seguinte: os recursos são escassos, eu tenho que saber dar prioridade. Uma questão que eu aprendi muito na editora, que tinha áreas do conhecimento, que era fantástico o livro, fantástico, livros belíssimos, mas não vendiam. Não tinha uma demanda. Às vezes é um nicho muito específico. É um nicho muito específico, ou seja, 5, 10 pessoas vão comprar aquele livro. Então, tu desprende esforços muito forte. Ou seja, tu tem que saber que uma editora universitária é uma editora pública, ela tem um subsídio do Estado, no sentido de que tu tem durante um ano um recurso, mas que se tu não souber administrar esse recurso, tu não faz muita coisa. É uma luta constante que nós temos feito, principalmente ali depois da pandemia. E uma coisa que eu observo é que talvez uma resistência que houvesse de diversos autores que olhavam um tanto enviesado para o e-book, começaram a aceitar mais, né? A pandemia causou essa transformação. E
o próprio acesso dos estudantes, das pessoas interessadas, já não é uma coisa tão difícil, assim, tão elitizada, ter um e-book, né, ou ter um leitor de e-book, isso às vezes servia também como um fator de dificuldade. E nós estamos agora pensando, em termos assim, gerenciais, até pelos cortes de gastos recentes, tivemos há pouco uma notícia de que o nosso budget, né, o nosso orçamento anual, pelo menos o que está aprovado até agora, é mais ou menos metade desse valor aí que o senhor nos falou para 2023. Então, tudo isso provoca readequações, né, movimentos de mitigação de danos quase, né? Para a gente ter uma ideia, quando no último ano do professor Honório, que me antecedeu, o orçamento da editora era R$300 mil. Pegou o auge dos investimentos em educação. Na minha época, a média era 150 e agora está nessa faixa de R$75 mil. Então, o gestor ele tem que saber dizer uns não. Tem que saber dizer um não. Como seria, o teu livro é bom? É excelente, mas ele tem um nicho muito, muito específico, não vai vender. E isso era uma questão que vários autores ficavam bravos, só que foi uma questão que o Conselho Editorial teve um papel estratégico por comprar a ideia dos e-books. E uma coisa que tu muito bem falaste é a questão da pandemia. A pandemia nos ensinou algumas coisas. Por exemplo, a importância que talvez a gente, se não fosse a pandemia, nós não tínhamos não tivesse feito com a velocidade que foi feita. Por exemplo, bancas. Bancas era um absurdo que a instituição gastava para trazer uma pessoa para vir aqui, para participar de uma banca, chegava, sei lá, hoje de noite, chegava na segunda de noite, participava na banca terça de manhã, terça de tarde e ia embora. No mínimo R$2.000, dependendo da localidade. E hoje, tu faz uma banca com alguém referência da área da China, na Tailândia, Estados Unidos, com custo zero, pelo WhatsApp, pode fazer a banca pelo Google Meet, pelo Microsoft Teams, enfim, tem vários desses programas. E o livro eletrônico também está mais ou menos nessa tendência, ou seja, é o mesmo livro. Uma coisa que tentamos, e às vezes o pessoal, por que não faz livro e a impressão sobre demanda? É uma questão que provavelmente o nosso diretor, o professor Enéas, enfrenta. É o nosso sonho fazer isso aí, só que se fosse na iniciativa privada, você pode, eu quero imprimir 2, 3 livros. Vai lá e faz, imprime. Mas no setor público você tem que passar por licitações, é um processo burocrático, não é tão fácil assim como as pessoas podem pensar. A gente verifica também que nós temos recebido alguma frequência de e-mails que está aumentando, de pessoas dizendo assim, mas se eu pagar vocês fazem mais rápido? Quer dizer, um pensamento que algumas editoras predatórias fazem isso, e as pessoas às vezes confundem, querem rapidez mediante pagamento, mas a gente não funciona assim, né? Isso foi uma questão que várias vezes acontecia na minha época também de diretora. Chegava e a pessoa dizia o seguinte, eu tenho 300 mil reais no projeto e eu reservei 30 mil para um livro. Com 30 mil eu faço uma tiragem? Já respondi, provavelmente faço. Tá, então vamos dar um andamento. Não, teu livro vai seguir o fluxo, mas eu tenho dinheiro, que bom, mas tu vai seguir o fluxo normal. A editora da UFSM, ela não vende o selo, não é uma editora predatória. O que tu pode fazer é que, se tu tem esse recurso, se o livro for aprovado, tu pode, com 30 mil, incrementar a tiragem, fazer uma tiragem maior, fazer um material melhor. Se o livro for impresso no formato eletrônico, tu pode, se tu tem um recurso, ajudar a imprimir ele no formato impresso. Mas o fato de tu ter o dinheiro não vai ajudar em nada, não vai influenciar o avaliador. Então, isso foi uma coisa que cada vez mais, e a tendência é crescer, porque nós temos hoje essas editoras predatórias. Porque tem editoras que com 5 mil tu publica um livro com uma tiragem a 20 exemplares. Então, muitas vezes as pessoas confundem. A editora universitária, o caráter dela é um pouco diferente. E fica aquela cultura da entrada no Lattes, né? O que eu quero? Eu quero colocar uma publicação a mais, uma produção a mais, e se isso vai constar depois
como um público leitor, um incremento na minha área de pesquisa e tal, isso eu não preciso pensar agora, né? O que eu quero é a produção numa velocidade. Isso aí se me perguntar, isso aí é o grande erro dos órgãos. E se me perguntar, professor, dá uma alternativa. Não sei te dizer, não vejo uma alternativa, sou sincero. É a política que nós temos hoje, Nós né? temos uma política que nós temos que pegar pela quantidade. Quanto mais livros, quanto mais artigos você tiver, mais bem conceituado, mais chances nos editais de fomento você tem. Só que a lógica acadêmica não é essa, nós deveríamos prezar pela qualidade. Por exemplo, o que é mais importante, um artigo numa revista como a Nature ou 100 artigos numa revista de uma cidade do interior? Ou seja, uma revista que vai ter um público muito pequeno. Ou seja, essa é cada vez mais as questões, nós queremos qualidade ou quantidade. E agora, então, falando um pouco mais recente, né, a gente teve aí a mudança na direção ali da editora e a tua ida, então, para a nossa PROGEP, né, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Como é que foi essa transição? A nossa querida colega Daiane te acompanhou, então, né, a gente imagina que essa parceria aí continuou. Conta para nós essa experiência mais recente. A Daiane faz um trabalho muito legal, muito competente na CIPPD, Secretaria Técnica de Pessoal Docente, que é o órgão da PROGEP que cuida da progressão dos docentes. No final de 2021, o reitor Luciano Schuch, uma decisão acertada, ele já tinha me dito assim, olha, Daniel, eu vou fazer algumas mudanças, eu acho que tu já está aí na editora há um bom tempo, acho que é importante nós pensarmos outros nomes para lá, mas eu gostaria de contar contigo na equipe, mas não na editora. Não, estou à disposição. E daí, em novembro, ele chegou e disse, olha, eu acho que o teu perfil seria interessante na pró-reitoria, queria dar um perfil mais de gestor para a pró-reitoria, então gostaria que tu fosse para a pró-reitoria de gestão de pessoas. E foi o que a gente fui para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Se tu me perguntasse hoje, é um dos setores da universidade que mais demanda, por causa que tudo acaba indo estourando na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Por exemplo, um servidor que tem problema com docente, ele vai na Pró-Reitoria. Brigas entre servidores, assédio moral, sexual, acaba desembocando na pró-reitoria. Quando um familiar falece, como é que recorre à pensão, auxílio funeral, pró-reitoria de gestão de pessoas. Uma questão que nós enfrentamos, a questão do dimensionamento da reestruturação administrativa. Vou dar um exemplo, o meu departamento. O meu departamento de origem é o departamento de economia, e um departamento com 20 e poucos professores tinha uma servidora. Cada departamento tinha uma servidora. Então, o que acontecia? Vamos supor que a Jéssica era servidora do departamento de economia, ela tira férias no mês de janeiro. Fechou o departamento. Não tem ninguém para fazer serviço da secretaria. Então, sempre nós tínhamos esse problema. Ou seja, um período de férias. Se a Jéssica fosse a secretária do departamento e ficasse doente, o departamento ficava descoberto. Então, o que nós pensamos? As secretarias integradas, que é uma forma, não de unir no mesmo espaço físico as pessoas, mas sim compartilhamento de trabalhos, de tarefas. Só que isso muda uma cultura que vem desde a fundação da UFSM. Desde a estrutura, nós temos uma cultura departamental, para cada curso, para cada departamento, um secretário. E nós mudamos isso aí. Se perguntar se foi fácil, claro que não. Havia as pessoas que não tinham uma relação de empatia, colocar elas para trabalhar juntas. A partir de hoje, vocês vão trabalhar juntos na mesma sala, vocês vão ter que conversar. Ou seja, um vai estar olhando o trabalho do outro. Então, esse aí foi um importante desafio. Então, juntamente com a Proplan, nós conseguimos fazer essa modernização administrativa. Agora, nós estamos começando uma discussão, acelerando, né? Como fizemos uma discussão importante ao longo de 2022,
e vamos avançar agora em 2023, que é o PGD, o Programa de Gestão, que é uma discussão que tem que ser feita com muita maturidade. Uma das possibilidades do Programa de Gestão é o trabalho remoto. Isso aí, e muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade em entender o que é o trabalho remoto. O trabalho remoto é um trabalho que pode ser feito de qualquer lugar, mas precisa o quê? Metas e indicadores. Não adianta eu chegar e ir para minha casa, ou na minha casa na praia, no campo, dizer o seguinte: olha, eu não tenho internet, não posso fazer, eu não tenho internet. Ah, não, de manhã eu vou fazer trabalho remoto, mas de manhã eu vou atender meu filho. Não é assim que funciona. Vai ter que ter metas, vai ter que ter objetivos, vai ter que ter indicadores. Então, é outra discussão que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas vai enfrentar e estamos enfrentando ao longo de 2022, vamos enfrentar esse ano. Ou seja, fazer que tenhamos um programa de gestão eficiente e eficaz, onde as pessoas consigam desenvolver plenamente suas atividades. Eu percebo essa discussão tem ocorrido já em vários âmbitos, né? Eu entendo que a palavra que tu usou foi, né, maturidade. E muito se confunde ainda sobre o que estar em casa talvez seja muito mais complicado para a pessoa que tem outras demandas, porque ela precisa fazer com que a sua família, os seus entes que estão lá dividindo esse espaço doméstico, entendam que ela está trabalhando. Então, eu dei aula pelo ensino à distância, né, pela Universidade Aberta do Brasil durante uma época, e muitas pessoas, muitos alunos vinham comentar comigo do quanto era difícil manter a assiduidade, né, vamos chamar assim, num curso EAD. E eu dizia, sim, mas vocês precisam ter um rigor muito maior, porque quando o despertador toca, eu levanto da minha cama, eu me visto e venho trabalhar, eu estou num ambiente para isso. Então, como é que tu vai chegar para o teu filho e dizer, agora a mãe não pode, agora eu estou estudando, agora a prioridade não é estar contigo, né? E isso faz com que as pessoas às vezes entrem em um sofrimento. Eu não sei até que ponto nós vamos ter, claro, uma discussão assim, não é rápida e não é fácil, né? Exatamente. Todo mundo, muitas vezes me perguntam aqui na instituição, e o trabalho remoto, onde é que vai avançar? Nós fizemos uma discussão com muita maturidade, ouvimos as entidades de classe, ouvimos as opiniões dela. Agora nós vamos para uma segunda fase, que é verificar, fazer alguns pilotos, no sentido de verificar ter elementos para subsidiar a discussão. Como tu bem fala, isso não é algo que com canetaço você vai fazer. Não é algo que é de um dia para o outro. Não é algo que deva ser obrigatório. Por exemplo, a Jéssica diz o seguinte: na minha casa, em função dos meus filhos, das minhas filhas, eu não tenho condições de fazer trabalho remoto. Muito bem, então tu vai ter que fazer presencial. Se tu não tem condições, em função que eu não consigo me organizar, eu não consigo uma logística, não tenho computador bom, eu não tenho um telefone, a universidade não vai ter essa garantia. E muitas vezes as pessoas confundem o programa de gestão com o trabalho remoto que foi desenvolvido na pandemia. Por que eu friso isso? Na pandemia, nós tivemos uma situação atípica. E, lamentavelmente, do dia para a noite, nós tivemos que nos reinventar para não parar as atividades. Então, claro que houve setores que funcionaram de maneira brilhante, mas tem outros que não funcionaram. Então, as pessoas não podem imaginar o seguinte: o trabalho remoto vai funcionar como funcionou na pandemia. Não é isso a lógica. Ele tem que funcionar com indicadores, com metas, com objetivos, e sempre pensando na pessoa que está atrás, ou seja, naquela pessoa que nós estamos servindo, o estudante, o aposentado, o pensionista, a pessoa que precisa ter a sua demanda atendida. Eu me recordo, meu esposo também é servidor aqui na UFSM, e nós tivemos que fazer algumas readequações em casa para bem servir, né? Incluindo aumento de banda larga, fizemos alguns roteadores pela casa, que são dispersores do sinal, né? Para a gente conseguir acessar mais partes da casa. E claro que tudo demandou investimento.
E um dia comentávamos isso. Né? Olha só, nós podemos fazer isso. E isso fez com que o nosso trabalho melhorasse e a nossa qualidade de internet doméstica também, por consequência, né? Estava tudo funcionando junto. Mas existem fatores de limitação. Que bom que nós conseguimos, porque acaba que exige um esforço pessoal da pessoa buscar aquilo ali em prol de servir melhor o público. Né? E nem todos têm essa clareza. Exige dois, na minha opinião, dois grandes esforços. Uma de disciplina, que as pessoas vão ter que se autodisciplinar no sentido, olha, qual o melhor horário de trabalhar? Se for de manhã, de tarde, de noite, a chefia que é o resultado do produto, que é a entrega. Então, tu vai ter que saber o horário que tu vai trabalhar. E um segundo ponto, tu saber que como tu bem falaste, aquele investimento que tu fez de banda larga, de computador, tive que colocar uma nova cadeira ortopédica para não machucar minhas costas, isso aí não é por conta da universidade, é por tua conta. Então, isso é outro fator que tem que... Até que ponto tu tem condições e tu está disposto a investir nisso aí. É mudar o paradigma, Exatamente. Né? De entender como é que funciona. Não é aquele, por exemplo, hoje tu chega aqui na universidade, eu não estou gostando dessa cadeira, chega e diz assim, falo com a minha chefia, tem como o senhor conseguir uma outra cadeira, alguma coisa? Isso tem. Agora, com o trabalho remoto, o que vai funcionar? Você vai ter que conversar com o seu familiar e dizer o seguinte, olha, eu vou ter que comprar isso aí, eu vou ter que fazer uma readaptação no meu setor e assim por diante. O setor acaba sendo muito mais a pessoa, né? Então, existe, como tudo, né? Existem os prós e os contras. A pessoa vai ter a liberdade de estar em casa, no seu espaço, enfim, mas isso tudo também vai ter uma contrapartida que a pessoa vai ter que estar disposta a ofertar, não adianta, né? A pessoa vai ter que saber que ela vai ter que prover essa infraestrutura, ela vai ter que também ter muita disciplina e saber dizer um não para os seus familiares. Quero que tu me ajude, mãe, me ajuda a fazer a lição, mãe, me ajuda, vem brincar comigo. Não, meu filho, agora eu estou em local de trabalho. Então, isso vai exigir que a pessoa tenha um senso de organização e de responsabilidade muito grande. Por isso que eu digo, não podemos confundir com a pandemia. Na pandemia, de uma hora para outra, a criança tinha que ficar em casa, o pai tinha que ficar em casa, ou seja, se a criança não se adaptasse a essas formas, não tinha aula. Se os pais não conseguissem se adaptar, não conseguia trabalhar. Então, foi de uma hora para outra que essas mudanças... E tudo muito sobreposto, né? Exatamente. Como eu disse, de um dia para a noite, tivemos que mudar e ter uma nova estrutura. Só que agora não, agora nós vamos ter oportunidade de pensar uma nova estrutura, como isso vai ser feito e, além disso, se vai ser feito também. Bom, estamos aqui nos nossos minutinhos finais. Professor Daniel, alguma palavra, alguma coisa que eu não lhe perguntei, que gostaria de dizer, uma mensagem para nós, fica à vontade. Eu quero agradecer, Jéssica, a oportunidade, a tua simpatia pelo convite. Gostei bastante, desejar a ti, a todos os colegas, principalmente ao professor Enéas, sucesso na editora e continue cada vez mais trilhando novos desafios, novos caminhos, novas iniciativas como esse programa. Quero cada vez mais a editora cresça, cada vez mais tenha sucesso, porque é um orgulho para o FSM. Eu sempre digo que cada um de nós que teve a oportunidade de estar na direção, cada um que é servidor, ele com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua dignidade, ele vai contribuindo para melhorar aquele serviço. Então, a editora tem uma base sólida. Eu tenho certeza que sobre o trabalho de vocês e gestão do colega professor Enéas, novos desafios, novas vitórias serão alcançadas em breve. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra a gente poder conversar. Conte sempre conosco. E aos nossos ouvintes, então, que nos escutam em casa, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.